Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal, final de semana por aqui, temos pela sombra, né, pessoal? Então o videozito hoje é falando sobre uma iguaria campeira, né, pessoal? Um arroz com linguiça, feito no disco de arado, né, pessoal? Como a gente já falou que o disco de arado vem daqui dos hermanos, dos castilhanos e dos argentinos também, né, pessoal? Conta a história que foi um cigano que fez a primeira parreja no disco de arado, né, pessoal? Então a gente vai estar passo a passo mostrando como se faz a iguaria, né, pessoal? Bem acampado, né, no fogo de lenha, uma boia bem campeira, como diz o gaúcho, né, pessoal? Dando passo a passo como é que se faz, né, pessoal? Então é isso aí. Então é isso aí, né, pessoal? Tinha acampado aqui pelo matinho, fundo de quintal, né? Uns 40 metros da residência, né, pessoal? Então a gente já trouxe os apetrechos tudo para cá, né? Os temperos, tudo pronto, para não ter que estar indo e vindo, né, pessoal? E na sequência vamos fazer um milho assado também, né, pessoal? Que o milho assado é bem conhecido aí dos gaúchos mais raízes, né, pessoal? Passar uma banhazinha e assar o milho. O milho é uma iguaria muito bom, né? É muito bom assado com café de cambona, com chimarrão. Então aqui tá bom no matinho, né, pessoal? Perto do poço artesiano, a gente já fez um vídeo falando desse poço. Então agora vamos principiar um fogo, né, pessoal? Tem que ter o fogo, né? Então esse disco aí, mandar um forte abraço pro nosso amigo Frederico Werner, que esse disco eu ganhei dele de presente, né, pessoal? Vai ser a terceira vez que eu vou estar usando ele, né? Há uns 3 anos atrás a gente usou numa pescaria, fez um entreveiro, né, pessoal? Que o entreveiro ele é feito com cubos de carne, né? As espécies de carne de suína, bovina, ave, né, pessoal? Pode colocar alguma linguiça também, né? E depois a gente vai recheando no pãozinho francês, né, pessoal? Ou num pãozinho de hambúrguer, aqueles redondos. E aí acrescenta, né? Ketchup, maionese a gosto. Então o entreveiro é uma junção de carnes, né, pessoal? Que é muito bom, a gente já fez no disco. E depois outra feita a gente fez também em casa, né? Eu fiz no fogão de lenha, coloquei o disco no fogão de lenha e fiz uma chuletinha de pescoço de ovelha, que é muito bom, também feita no disco, né, pessoal? E agora hoje o arroz com linguiça, né? E essa linguiça é caseira, né, pessoal? É uma linguiça bem caseira que fui eu mesmo que fiz, né? Então eu faço por encomenda, às vezes tinha me encomendado para um aniversário de 15 anos, me encomendaram 8 quilos. Eu já fiz a mais, né, pessoal, um pouco que fica bom. A hora eu vou estar mostrando a minha receita aí, né, pessoal? Não tem mistério em fazer uma linguiça caseira, né, pessoal? Eu faço mista, né? Carne de gado com carne de leitão. E os temperos que eu uso é os temperos antigos da nona, né, pessoal? Da avó, da mãe, né? Que a gente aprendeu assim, no modo bem gauchesco e bem campeiro, né? Então bota um pouco de cominho, pouca pimenta, não muita pimenta, porque senão tira o paladar da carne, né, pessoal? Depois a gente acrescenta um queijo, né? Os cubinhos de queijo de leite, que fica muito bom. E coloca também no outro dia, né, pessoal? Eu deixo marinando numa bacia, num recipiente na geladeira, né? Deixa temperado, né? Para cada quilo de carne moída, eu acrescento um dente e meio de alho, né, esmagado. E a gente leva tudo temperado já na geladeira, deixa marinando até o outro dia, né, pessoal? 12 horas, 24 horas. No outro dia vai enchendo as tripas, né, pessoal? Aí enche a linguiça, né? E aí eu coloco o cheiro verde, que é o temperinho verde, a cebolinha e a salsinha, né? Então fica uma delícia, né, pessoal? Então a gente vai estar passo a passo agora, né, pessoal? Fazendo a boia no disco de arado. E um detalhe na linguiça, né, pessoal? O bom é congelar ela, né? Para cortar em pedaços depois, para fazer o arroz com linguiça, né, pessoal? Porque se a gente cortar ela fresquinha, ela esmiuça, né? E essas tripas estão vindo umas tripas que eu compro para encher a linguiça, vem umas tripas de qualidade. Mas tem umas que são muito frágeis, né, pessoal? E aí no fim vai ficar só guisado, né? Então é bom dar uma congelada na linguiça, né? Umas horas antes de ir preparar. Então temos dando jeito num fogo, né, pessoal? Para aquecer bem o disco. Vou ter que mandar fazer um tripé nesse disco, né, pessoal? Um tripé de ferro de obra, que aí fica melhor, não precisa calçar com pedra, tijolo, né? Fazendo um tripé.
Aqui tem que ter água para o arroz, né, pessoal? Que a água tem que estar na temperatura certa, para não ficar gelada. E vamos tomando uns chimarrão antes, né, pessoal? Então a gente já trouxe os ingredientes de lá, né? Agora vai picar a linguiça. A gente já trouxe a banha, que é para untar o disco ali com a banha, né, pessoal? Já trouxe o pimentão, né? Pode acrescentar pimentão vermelho, a cebola picada, tomatinho cereja. E uma pimentinha do reino, se quiser colocar também, né, pessoal? Aqui o cheiro verde para acrescentar depois, né? E o sal, né, pessoal? Então agora a gente vai picar a linguiça. Linguiça caseira, né, pessoal? Feita à moda antiga, bem buena. E aqui a gente tem uns milho, né, pessoal? Umas espigas de milho, né? Que o milho é muito bom passar uma banha e assar no fogo, né, pessoal? Então vamos dando jeito. É mais ou menos por aí. Então é bom, o gaúcho é meio ciganão, né, pessoal? Estando no meio, o gaúcho gosta de estar meio em mato, meio na fumaça, assim, né? É bom para recarregar as energias, né, pessoal? Acampamento é muito bom, né? Cada vez que eu preparo milho assado, né, pessoal, eu me lembro do exército. Então a gente era operacional do Pelopes, né, pessoal, e tinha que fazer pistas de corda, né, comando crawl, valsa baiana. A gente preparava as pistas para os alunos do NPOR, né, e para os esquadrões também, né, pessoal, dos pelotões que iam passar, né, as tropas. Então quem serviu aí, né, pessoal, na caserna, sabe o que eu tô falando, né. Tinha comando crawl simples, comando crawl duplo, valsa baiana, rapel. Então a gente passava mais em campo, né, pessoal? Operacional passa mais em campo, né? E a gente pegava geadas grandes, frios intensos, né, pessoal? E tinha que se molhar. Tinha o Sargento Eglaer. O Sargento Eglaer era uma pessoa, um amigo que a gente tinha no exército, né, pessoal? Ele botava os braços junto com a gente, pagava junto, como diz os soldados, né? Então o Sargento Eglaer dizia, quando a gente estava com frio, meio cabisbaixo, cansado, né, pessoal? Da noite, a gente fazia um foguinho e ele citava essa parte aí, né, pessoal? Ele dizia assim: que saudade de tomar mate doce e comer milho assado com a mamãe na beira do fogo. O Sargento Eglaer era uma peça da cavalaria, né, pessoal? A gente começava a dar risada e esquecia até o frio, né, pessoal? A gente já tomava um café bem quente, né, pessoal? Se abrigava, fazia um fogo. Então ele dizia, sempre estava com essas aí: que saudade de comer milho assado com a vovó, na beira do fogo. Então é isso aí, né, pessoal? A gente está meio no perímetro urbano aqui, pela cidade, né? Fez uns espetinhos de arame, né, pessoal? Para colocar as espigas de milho, né? Mas se a gente está a campo, né, pessoal? Meio no campo de mato, aí faz uns espetinhos de pitangueira, né? Uma madeira de árvore assim, de pitangueira ou de araçá, né, gabiroba. De uma árvore que não seja tóxica, né, pessoal? Aí coloca os espetinhos, né? Mas a gente estando por casa fez uns espetinhos de arame e vai se virando assim mesmo, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? Agora o disco está ficando bem quente, a gente vai untar com banha, né? E ficar bem bueno. Então o gaúcho é meio ciganão, né, pessoal? Meio de campo, meio de mato. Mas é coisa boa, né, pessoal? Tá frente à natureza, né? Contemplando. Fazendo uma boa campeira. Então, né, pessoal? Agora a gente vai untar o disco aqui com a banhazinha, né, pessoal? Já tá bem quente o disco, né? Aí untar ele pra picar a linguiça e colocar a linguiça primeiro, né, pessoal? Pra ela dar uma selada bem buena, né? Então é isso aí, né, pessoal? Muita calma nessa hora. Temos de chefe cocineiro, né, pessoal? Chefe campeiro. Então a linguiça agora vai dando uma selada boa aqui, né, pessoal? O cheirinho tá bem bueno, né, pessoal? Cheirinho dos temperos. Então a linguiça caseira é bem boa, né, pessoal? Quem é raiz aí sabe. Essa tripa ela se desmancha, não é uma tripa boa, né, pessoal?
A gente, meus pais, quando abatiam o porco, a gente aproveitava as tripas do próprio suíno, né? Que é uma tripa forte, né? Ela não rebenta. Mas essas tripas que a gente compra, elas não estão vindo, não é toda a marca que é boa. Então é bom dar uma congelada para depois cortar a linguiça, né, pessoal? Senão ela fica só enguisado, né? Fica esmiuçado. Agora a gente vai treinando aqui, né, pessoal? Devagarzinho. E depois, no finalmente, quando ficar só nas brasas, né, pessoal? Depois de tudo pronto, a gente coloca uma banhazinha no milho. Passa uma banha para assar ele só na brasa, né, pessoal? Dá uma sapecada. E o milho verde assim, né, pessoal? Colhendo ele da horta, ele é muito bom para tirar, desbastar ele do sabugo, né, pessoal? 6, 7 espigas, tirar assim com a faca bem as espigas do milho verde assim. E dá para fazer a polenta bem fresquinha, né, pessoal? Faz um molho bem bom, né? Com tomate, cebola, alho, pimentão. Quando o molho tá pronto, aí acrescenta, né, as sementes do milho assim, tirado da lavoura, o milho fresco. Mas fica uma polenta, né, pessoal? Fica tipo pamonha, né? Salgada, dá para fazer doce, né? Quem gosta. Então o milho verde é muito bueno, né? O cheirinho da linguiça tá convidativo, né, gaúcha? Caprichei no tempero dessa linguiça. Uma hora a gente vai estar fazendo um vídeo, né, pessoal? Fazendo a linguiça, cortando ela, né, pessoal? E temperando, marinando para deixar de um dia para o outro, depois enchendo, né? Não tem mistério, né, pessoal? Mas é uma linguiça muito boa, né? Tá? Depois coloca um pouco de queijo, cubinhos de queijo. É especial de primeira. Se ajeitando na lida campeira. Ó, o cheiro tá bom, pessoal. Pareceu um amigo. Pareceu um amigo. O cheiro tá atrativo. A linguiça caseira ela é bem mais cheirosa, né, pessoal? Os temperos frescos que a gente usa, né? Eu uso os temperinhos da horta, né? Cebolinha, salsinha, manjerona, manjericão. Então a gente só compra a cebola, o alho e o pimentão. Plantei uns alhos, né, pessoal? Vamos ver se vai dar. O alho ele dá mais pro lado do inverno, né? Tá quase na hora de acrescentar os temperos para fritar, né, pessoal? Cebola, pimentão. Já tá ficando bem seladinha a linguiça, né? Mas é um paladar diferenciado a comida do disco, né, pessoal? Então, a iguaria no disco é isso aí, né, pessoal? A parrija, né? Tem vários tipos, né? O entreveiro fica muito bom. Dá para fazer o feijão tropeiro. Chuletinha frita, dá para fazer omelete, né, pessoal? Fritar ovo, fazer peixe. Várias iguarias no disco, né, pessoal? De arado. E fica um gosto diferenciado, né? É que nem a comida feita no fogão de lenha, né, pessoal? É outro gosto, né? Outro paladar diferenciado. Então, né, pessoal, agora de bem frita a linguiça, bem seladinha, né? A gente abre um círculo assim, né, pessoal? Que é para acrescentar a cebola, os tomatinhos cereja e os pimentão no meio, né, pessoal?
Acrescenta no meio aqui. Vai deixando fritar bem, né? A linguiça eu não boto muito sal, a linguiça caseira quando eu faço é uma colher, né, pessoal, de chá para cada quilo, né? E um dente de alho para cada quilo e meio que eu boto, para não ficar muito salgado e nem muito, que o alho é muito forte, né, pessoal? É muito bom também, né, pessoal, acrescentar umas gotinhas de limão, né? Eu gosto de acrescentar, né? Quando é na carne suína, no peixe, umas gotinhas de limão é muito bom, né, pessoal? Ele quebra a gordura, né? E sabor cítrico nas refeições é muito bom o limão, né, pessoal? Aí é a gosto, né? Então, chegada a hora de acrescentar o arroz, né, pessoal? Para cada xícara de arroz, vai 2 xícaras de água, né, pessoal? A água sempre na temperatura certa, né? Morna ou quente. Aqui é uma refeição para 3 pessoas, né? Eu vou fazer 1,5 xícaras, né, pessoal? Então vai 3 xícaras de água. Mistura bem, né? O arroz com os ingredientes. Acrescenta uma pitada de sal, né, pessoal? Bem generosa, nada mais que isso, né? Pitadinha de sal. Daqui a 5, 10 minutos tá pronto o arroz com linguiça, né, pessoal? No disco de arado. Tem um detalhe, né, pessoal? Estamos chegando nos finalmente. Se tem tampa, me esqueci de trazer a tampa, né, pessoal? Se bota a tampa, ele apronta mais rápido, né? Mas a chapa estando bem quente, fogo alto, tem que estar sempre mexendo, que é para não colar, né, pessoal? Já no fogo baixo não tem necessidade, né? Mas agora já está cozido, já está no finalmente, a gente vai acrescentar os cheiro verde. Está pronto para degustar, né, pessoal? Aí vamos dar seguimento no milho assado, que já está na brasa. Então é hora de acrescentar o temperinho verde, né, pessoal? Mistura bem. Está pronto o arroz com linguiça, né, pessoal? Na chapa de disco. Agora é só dar uma esfriada e degustar, né? Então chegou a melhor hora agora, né, pessoal? A hora de degustar, né? Então agora da jeito que ficou só na brasa e assar o milhozito, né, pessoal? É muito bom as gotinhas de limão, né? Eu gosto muito do limão, assim, o limão quebra a gordura, né, pessoal? Aproveitar que ficou na brasa, vamos assar esses milhos, né, pessoal? Mas a comida no fogo, assim, a de lenha, fica outro sabor, né, pessoal? Fica diferenciado, né? Mas ficou uma delícia. Muito bom mesmo. Agora passar uma banha no milho. Vamos assando o milhozinho de canto, bem devagarito. Então vamos à moda antiga, né, pessoal? Passar uma banhazinha nas espigas, né? Uma banha ou margarina dá um sabor diferenciado, né, pessoal? Na hora de assar as espigas. Então, olha aí, né, pessoal? Ficando bonitaço o milho verde. Untado com banha, né, pessoal? Assado na brasa. É muito bom com café de cambona. Com chimarrão, né, pessoal? Bom também nos dias de frio na frente do fogão a lenha, é muito bom, né? Milhozito assado.